Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um breve resumo da lição que é ministrada na classe dos jovens. Está relacionado à fé cristã e ao conhecimento científico. Então, essa lição do próximo domingo, nós vamos fazer aqui uma abordagem para ajudar alguns irmãos que acompanharão essa aula. A leitura bíblica, ela está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 24 ao verso 25. Depois outro texto em Romanos 11, verso 33 ao 35. O texto áureo, ele é uma expressão de Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O conhecimento científico e a fé cristã, eles não se opõem um ao outro. Porém, há algumas questões relacionadas à fé que nós não iremos entrar nesse debate. Nessa leitura que nós trazemos aqui em Hebreus 11, 3, quando fala da criação, nós vamos ver dois textos paralelos. Primeiro, lá em Gênesis 1, 1, está escrito: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Depois nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, também vai introduzir dessa maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que nós encontramos dentro da Sã Teologia é detalhes da criação, da existência de Deus, e nós vamos ver que a palavra de Deus, em algumas afirmativas, em alguns textos, ela não se propõe a demonstrar por argumentos humanos, da lógica, da razão, sobre aquilo que nós acreditamos ou não. Então, quando há a revelação da criação e também de Deus, tanto em Gênesis como em João, nós vamos ver que Deus não está preocupado em trazer aqui detalhadamente argumentos filosóficos para a compreensão do homem. Moisés, quando escreve, João, quando também vai relatar, eles entram com a seguinte afirmativa: que Deus existe e Ele é criador e mantedor de todas as coisas. Isso é necessário para a nossa fé, de crermos na existência de um Deus criador, de um Deus eterno, de um Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. E nós vamos ver que o avanço científico da ciência, ele tem se evoluído durante aí a trajetória da humanidade. E alguns cristãos têm a maneira errada de pensar. Eles acham que buscar conhecimento, ter conhecimento científico, isso é errado, que vai desconstruir a sua fé, vai abalar a sua crença, mas isso é totalmente errado, fora da linha, fora da curva,
porque nós vamos ver, meus irmãos, que personagens bíblicos que foram instruídos, foram alimentados com conhecimento, foram pessoas que Deus usaram e eles não se esmoleceram, não perderam a sua fé. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então Moisés era um homem totalmente culto, totalmente instruído na questão da engenharia, matemática, anatomia, relacionado à cultura da época. Nós vamos ver que foi o grande libertador que Deus levantou para que houvesse ali o livramento do povo hebreu, ali do cativeiro egípcio. E através da pessoa de Moisés, Deus deu a ele a revelação da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E isso não impediu dele ter a sua fé, a sua confiança alicerçada em Deus. O que nós encontramos em Moisés ali é ele olhando para si, como todos nós olhamos para dentro de nós, e nós vemos que nós somos limitados, somos falhos. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele nos ajuda. E tendo o conhecimento, isso irá facilitar mais ainda. Outra pessoa que nós podemos encontrar, que foi o maior escritor do Novo Testamento, o maior fundador de igreja, o grande doutrinador, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era doutor na lei, foi criado aos pés de Gamaliel, e você vendo as suas cartas, as suas epístolas, nós vamos ver que ele tinha um conhecimento filosófico. Ele tinha ali a argumentação para explanar o plano da salvação, a verdade a respeito de Deus. Então, o conhecimento, ele é bom e ele facilita a divulgação do evangelho, da fé. O que nós não diremos o quê? De Gutenberg, que foi aquele que inventou o prelo, a imprensa. Através da tecnologia, do avanço científico, hoje a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em vários outros idiomas. Então, o avanço científico, ele contribuiu para a questão da divulgação do Evangelho, da questão de que outras culturas fossem alcançadas com a tradução da palavra de Deus. É claro que existe dentro da comunidade científica aqueles que se opõem a Deus, se opõem à verdade. Isso não é somente na questão científica, nós vamos encontrar também dentro da questão política um levante-se contra princípios morais, contra verdades relacionadas à palavra de Deus. No primeiro ponto, o racionalismo e a fé cristã. O que é racionalismo? Racionalismo é um sistema filosófico que eles rejeitam toda a verdade espiritual.
Eles somente acreditam naquilo que a razão ela explica. Então, eles negam que essa realidade espiritual. E dentro desse conhecimento científico relacionado com o racionalismo, nós temos o materialismo, que a matéria ela é a realidade última, né? Então, dentro dessa questão investigativa do racionalismo, eles querem explicar tudo pela razão. E nós sabemos que há coisas que não se explicam. Milagre. Milagre é algo sobrenatural, é algo que Deus faz. Deus tem poder. E nós não vamos conseguir explicar essas coisas. O cego vê, o morto ressuscita. Então são fatos que ocorrem, que a explicação ela está somente em Deus e não no homem. Então, dentro dessa questão do racionalismo, nós vamos ver que eles tentam explicar o que a criação dentro de uma teologia evolutiva, ou melhor, teoria, dentro de uma teoria da evolução. Então, isso é teoria. Eles criaram um princípio, mas eles mesmos não conseguem provar. Logo, se eles não conseguem provar, eles não conseguem definir, por que eu vou rejeitar a minha crença, a minha fé, do que eu creio, do que eu acredito? Existem argumentos racionais dentro do conceito científico que leva a crer na existência de Deus. Nós temos o argumento ontológico, é o estudo do ser. Então, o homem, na sua formação, no estudo do ser do homem, da sua anatomia, vamos ver, na questão cultural, nós vamos ver que, a princípio, o homem é um ser perfeito. Os olhos, boca, nariz, né? Logo, leva-se a deduzir dentro dessa visão ontológica que existe o quê? Um ser absoluto, um ser perfeito, que é criador de todas as coisas. Argumento cosmológico, estudo do mundo, do cosmos. O próprio Salmo 19 vai declarar: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anunciam que as obras da sua mão. Então, eles olham para o universo e nós podemos ver que o universo é uma perfeição, a sincronia do universo, a rotação da Terra, da Lua em volta, dessa rotação que eles fazem em volta do Sol, 365 dias para dar a volta, a Terra gira em torno dela 24 horas para fazer a volta completa. Então, nós vamos ver que há um ser perfeito, há um ser sustentador dessas coisas. Temos um argumento teológico dentro da própria teologia, a existência de um ser sábio, a perfeição de todas as coisas, argumento moral, o próprio homem, ele cria regras, cria normas, cria regulamento, argumento histórico, é provado dentro do meio científico que o homem é um ser religioso. Então, são vários argumentos racionais que levam a crer o quê? Numa existência de Deus. Crer ou duvidar. Item 2. Quem duvida é semelhante o quê? À onda do mar, que é levado de um lado para o outro e lançado
para uma parte que ele não conhece. Isso está lá em Tiago 1,6. Então, nós cremos na existência de Deus, cremos que Deus é criador de todas as coisas, e isso não vai contrariar o avanço científico, porque é necessário que isso aconteça. Aprender a produzir conhecimento. Então, Deus deu ao homem o que? Essa capacidade criativa de produzir conhecimento. Nós vamos ver que quando Deus faz o homem o que? A sua imagem e semelhança. Imagem é o reflexo do nosso ser. A gente olha, a gente está vendo a nossa imagem. Então, o homem, ele é um ser racional. Ele traz a imagem de Deus. Ele é um ser moral. Estabelece regras, limites. O homem é um ser construtivo. Deus é criador e o homem tem essa capacidade que os outros seres criados não têm. Olha essa questão tecnológica, o avanço da ciência, dessa capacidade que Deus deu ao homem. Aqui tem um iPhone aqui, uma tecnologia, a capacidade criativa que o homem deu, porque o homem traz o que é a imagem de Deus, mesmo que essa imagem ainda ela foi contaminada pelo pecado. Nós vamos ver que isso é a causa de muitos males. Mas o homem traz essa imagem, a semelhança. Não é que nós somos Deus, igual a Deus, mas nós trazemos a semelhança. O homem é capaz o quê? De se relacionar com o seu Criador, comunicar com ele. Escrever o que é a sua história. Então, o conhecimento, ele é bom, ele é necessário, e o cristão ele precisa aprender o quê? A investigar, a buscar o quê? Conhecimento. Nós não estamos falando de questão de salvação aqui, porque a salvação é pela graça, não é mérito de ninguém. Só que o homem precisa crescer no conhecimento. Tanto conhecimento teológico como conhecimento secular. Isso é bom. A ciência tem a sua importância. Então, a ciência ela tem importância em muitas coisas, porque ela busca descoberta, ela busca evolução para o nosso bem-estar. Porém, tem algumas questões que ela não responde. Para onde nós vamos depois da morte? A ciência não explica isso, não responde. Mas a palavra de Deus responde. Que aqueles que aceitaram a Cristo, que crê na sua palavra, que vivem a verdade do Evangelho, esses, ainda que morrem, o seu corpo desce o pó, mas a sua alma e o seu espírito se unem e estão ali, debaixo do trono de Deus, aguardando o quê? O arrebatamento. Então, há uma vida após a morte. A ciência não consegue explicar, mas a teologia explica, a palavra de Deus explica que há uma eternidade para ser vivida, há uma eternidade para ser ali alcançada, ou será com Deus ou sem Deus, vai depender da opção, da escolha que os homens fazem. Então a ciência, ela não dá explicação para o sofrimento, para a dor, mas nós entendemos que a causa de todo o sofrimento, toda a dor está na consequência, na queda ali do pecado. Intenções corretas.
Então, o cristão não precisa ter medo de estudar, buscar conhecimento, questão científica. Felizmente, tem aqueles que não têm a sua base na palavra de Deus sólida. Nós vamos ver que esses acabam se desviando, saindo do caminho. Mas quem é firmado na verdade, esse não se afasta. Então, nós reconhecemos o que? A importância da ciência. Porém, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A mente humana, a ciência, a neurociência, ela estudando a questão do nosso cérebro, essa questão das células, nós vamos ver que como funciona. Isso é importantíssimo. No entanto, isso não impede o ser humano de ter más influências, más pensamentos, de ter enfermidade. Ela não é capaz de renovar a mente humana. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que o Espírito Santo ele é poderoso para transformar o ser humano em uma nova criatura. Corpo, alma e espírito, há uma restauração dentro do agir, do mover do Espírito Santo. Então, o cristianismo e ciência não são rivais. O perigo é que, em parte, já que estamos falando de jovens, uma grande parte dos jovens, eles abandonaram a sua fé porque não tiveram uma cosmovisão bíblica de um todo. São verdades da qual eles não aprenderam, não buscaram. Porque essa questão de cosmovisão está relacionada a um agregado de conjunto de valores, relacionado à sua crença, relacionado a questões da vida, sobre morte, sobre doença, sobre dor. Então, é um conjunto de ideias. Porque muitos, alguns, eles só conseguem, vamos dizer assim, a questão religiosa é somente para o seu coração. Mas não se envolve a sua mente em buscar, em aprender a desenvolver essa visão de um conjunto de valores que há dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E nós vamos ver que o coração e a mente, eles andam juntos. Porque até então, para adorar a Deus, precisa ser corpo, alma e espírito. Então, não é somente o nosso espírito, mas a nossa alma precisa ser desenvolvida, porque a alma é o centro das emoções. Paulo, escrevendo aos Romanos, isso aqui é muito importante, nós já estaremos concluindo esse resumo aqui. Estou vendo que já chegamos ali a 23 minutos, está ficando muito longo, e nós queríamos fazer algo bem breve, mas olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Romanos 12. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto é racional. Espiritualidade tem a questão também racional. Então, está relacionado ao coração e à mente. Olha o versículo seguinte. E não vos conformeis com este mundo. Não coloquei na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a mente precisa ser renovada. Então, quando há busca de conhecer esses valores em conjunto, nós vamos ver que nós vamos sermos aperfeiçoados para servirmos a Deus
com todo o nosso ser, a nossa totalidade. Então, a conclusão, né? Então, nós continuamos crendo no poder criativo de Deus e que dele vem todo o conhecimento. Então, estude, dedique-se, assuma o seu lugar dentro do contexto social, mas nunca se esqueça de amar a Deus acima de todas as coisas, porque isso te fará herdar a vida eterna. Então, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.